Desde sempre, a humanidade sempre inventou muitas religiões, ideologias, sistemas económicos, formas elaboradas de sofrimento coletivo. Entre elas, uma das mais persistentes talvez seja o culto à juventude. Não oficialmente, claro. Ninguém se reúne num templo para contemplar e entoar cânticos à elasticidade, embora alguns spas lá cheguem perto. Mas na prática, há séculos que repetimos o mesmo dogma. Ser jovem significa valer mais. Significa ser mais desejável, mais promissor, mais relevante, mais bonito, mais empregável, mais interessante. E em muitos outros contextos, quase mais humano. Envelhecer, o outro lado, costuma ser tratado como uma decadência administrativa do corpo. Uma espécie de uma falha na manutenção do corpo. Olá, meu nome é Tis, não é Bia. E hoje vamos falar sobre o culto à juventude. Hoje, isso parece particularmente intenso, porque vivemos cercados de imagens, métricas, filtros e mercados que monetizam a insegurança a tempo real. Mas a obsessão sobre a insegurança é em si muito mais antiga. Oh sim, muito antiga. O que mudou não foi o impulso, mas sim uma sofisticação da máquina. Se olharmos historicamente, a juventude sempre esteve ligada a algo quase que valioso. Em sociedades antigas significava a força física, a fertilidade, a maior resistência às doenças, a capacidade de trabalho, a energia militar. Em termos crus, no mundo duro, o jovem era útil. Quando a expectativa de vida era menor e a mortalidade infantil era altíssima, sobreviver até a idade adulta já era uma conquista estatística. Nesse contexto, a juventude não era apenas estética, era todo um recurso biológico. Isso ajuda a entender porque é que tantas culturas celebram tanto os corpos jovens em mitos, artes e rituais. No Egito Antigo, por exemplo, cuidados corporais, perfumes, óleos, maquiagens e tratamentos estéticos eram muito comuns entre as elites. Papiros médicos, como o Eber Papyrus, registram fórmulas sobre a pele e o cabelo. A aparência estava ligada não só ao status, mas à pureza ritual e a um símbolo social. E quando pensamos na mumificação, vemos algo ainda mais revelador. Não bastava existir em vida, era desejável preservar-se além da morte. A recusa humana de aceitar a sua própria decomposição talvez seja das suas raízes mais profundas do anti-aging. A única diferença é que, ultimamente, só usamos ácido hialurónico e marketing minimalista. Na Grécia Antiga, a juventude ganhou contornos filosóficos e estéticos ainda mais fortes. O corpo masculino jovem foi transformado em um ideal artístico. As esculturas, como descobre o Dorifuro, não mostram apenas atletas, mostram quase uma tese sobre o visual da perfeição. Simetria, proporção, equilíbrio, potência contida. O conceito de kalogatia associava a beleza física à virtude moral. Em resumo, se o corpo parecia harmonioso, parecia bonito, esbelto, presumia-se que a excelência estaria no seu interior. Uma confusão tão grande. Quem pensaria que isso alguma vez atravessaria milénios intacta? Agora só tem a eliminação do ring light. No entanto, isso não significa que a velhice fosse menosprezada. Em Atenas e outras cidades gregas, anciões podiam ter um prestígio político e uma autoridade intelectual. Sócrates não era exatamente um miúdo de propaganda. Não, muito longe disso. Porém, havia uma divisão simbólica. Juventude como vigor e potencial, velhice como prudência e experiência. E no mundo moderno, talvez tenhamos mantido o primeiro e desvalorizado o segundo. Roma herdou parte desse imaginário, mas com pragmatismo imperial. O patriarca mais velho podia ter o seu poder jurídico e familiar, enquanto a cultura popular seguia a gozar com a velhice, especialmente a feminina. Poetas satíricos como Juvenal e escritores como Ovídio frequentemente tratavam o envelhecimento das mulheres com crueldade.
Em muitas sociedades patriarcais, o valor social feminino foi sempre reduzido à juventude e à atratividade reprodutiva. Enquanto os homens podiam envelhecer, ganhavam gravitas. Eles enrugavam e viravam respeitáveis. Elas enrugavam e viravam piada. Engraçado como certas estruturas narrativas sobrevivem bem. Na Idade Média Europeia, o cenário complifica-se. A cosmovisão cristã enfatizava a trastoriedade da carne, a mortalidade da vaidade do risco espiritual. O corpo jovem simbolizava a pureza, mas também a tentação. A velhice, por sua vez, podia significar uma proximidade com a morte, porém uma sabedoria acumulada. Em manuscritos, sermões e iconografias, encontramos tanta veneração quanto o medo do envelhecimento. Já a famosa tradição do memento mori lembrava: vais morrer. É importante notar que em sociedades agrárias e comunitárias, idosos frequentemente mantinham uma função concreta: transmitir a memória oral. Técnicas, genealogias, costumes, conselhos, mediação social. Quando o conhecimento depende menos de arquivos e mais das pessoas, envelhecer aumenta o seu valor. Quando tudo está no mecanismo de busca, o velho corre o risco de parecer redundante. Isso não é natural, é estrutural. No Renascimento, com o retorno ao classicismo, o corpo reaparece glorificado. Pintores, escultores exploravam a anatomia, a juventude, a sensualidade, o vigor, a beleza, a idealização. Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Rafael. Todos participam, de formas diferentes, da recuperação do corpo da linguagem central. Retratos de elites também crescem com muita importância. Para ser saudável, refinado, viçoso, comunicava sempre poder. Cosméticos, clareadores, tinturas e receitas de rejuvenescimento circulavam entre as classes altas, incluindo ingredientes tóxicos. Aliás, a história da beleza nem sempre foi sobre glamour, mas muitas vezes sobre envenenamento. Já nos séculos XVII e XVIII, a expansão comercial e a imprensa criaram um novo fenómeno: mercantilização da sistemática da ansiedade. Olha que palavra gira! Anúncios de loções restauradoras, pomadas capilares, tónicos milagrosos, elixires de longevidade tornaram-se cada vez mais comuns em jornais e panfletos. O mercado percebeu algo que nunca esqueceu: a insegurança recorrente é a receita recorrente. E se o problema é envelhecer, melhor ainda, porque ninguém resolve isso definitivamente. O século XIX trouxe mudanças decisivas: a industrialização, a urbanização, a burocracia do tempo, a aceleração da vida cultural e social. O relógio torna-se soberano. A idade passa a ser mais rigidamente contada. A documentação é administrada. Certidões, censos, escolas. Reformas, categorias etárias. O Estado moderno mede idades. O mercado segmenta as idades. E aí entra uma coisa fascinante, uma descoberta, uma criação. A fotografia. Pela primeira vez, grandes parcelas da população podem ver o seu próprio rosto congelado no tempo e compará-lo às suas imagens futuras. Isso altera completamente a autoconsciência da forma profunda. Antes, o envelhecimento era percebido como uma sensação corporal, comentários alheios ou até um espelho imperfeito. Agora é documentado. É completamente registado. Não apenas envelheces, viras um arquivo no processo. No mesmo período, proliferam muitas pseudociências e fisiognomias e frenologias que tentavam deduzir a caráter a partir da aparência. Embora descaracterizadas cientificamente, deixavam heranças culturais. Sinais externos indicam um valor interno. A beleza comunica a competência. Estudos contemporâneos em psicologia social mostram que as pessoas atraentes recebem mais vantagens sem julgamentos, seja em empregabilidade, credibilidade e até simpatia. Chama-se Halo Effect. Aliás,
Não é à toa que as embalagens inferem no produto. No século XX, o culto à juventude tornou-se uma infraestrutura industrial. Cinema, publicidade, revistas, televisão, cultura e celebridades em produção em massa de cosméticos. Hollywood ampliou os seus padrões faciais globalmente. Close-ups eternalizaram os rostos dos jovens de maneira aspiracional. A câmara não mais registava a beleza. Não, ela definia o que era beleza. Nos anos de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, emerge a figura do flapper. A mulher jovem, urbana, independente, moderna, cabelo curto, dança, velocidade, consumo. A juventude torna-se então um sinónimo de ruptura geracional. Nos anos 50 acontece algo revolucionário. A adolescência vira mercado específico. Como argumentou o historiador John Savage, em estudos como a cultura jovem, teenager, consolida-se como uma categoria económica, cultural da pós-guerra. Música, moda, revistas, cinema, linguagem, passam todos a mirar este grupo. E isto muda tudo. Antes, a juventude era transição. Vira uma identidade central. O jovem deixa de ser o adulto em formação e torna-se o consumidor premium. E quando o capitalismo descobre que um grupo que deseja pertencer, diferenciar-se e imitar ao mesmo tempo, ele trabalha com entusiasmo quase que religioso. Entre os anos 60 e 70, movimentos como contraculturas reforçam a centralidade simbólica da juventude. O jovem seria agente normalmente de espectro. A frase "não confia em ninguém" mais do que 30 anos é popularizada nas stores de New Left americana e sintetiza completamente a atmosfera. A juventude passa a ser tratada não como uma fase biológica, mas como uma superioridade ética temporária. É claro que isso era tudo parcialmente ilusão. Toda a geração tende a acreditar que inventou a crítica social e que os mais velhos estão fossilizados. Depois que envelheces, compras uma air fryer e descobres outras nuances. Entre os anos 80 e 90, o culto funde completamente ao neoliberalismo e à cultura da performance. Corpo em forma, energia em contínua, produtividade, aparência controlada, ginásios que explodem. Dietas são indústria. Cirurgias estéticas que se expandem. Revistas que vendem a transformação pessoal infinita, blá 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 blá, a história espiritual mais linda que já viram. O ideal não é só ser jovem, é ser funcional. Cronologicamente, parece eternamente bonito. A juventude torna-se uma estética de eficiência. E agora entra a minha parte favorita. Internet. Depois das redes sociais, depois dos smartphones, depois dos filtros, depois da IA. E o problema atinge uma escala nuclear. Hoje, cada pessoa carrega no seu bolso uma máquina de comparação social permanente. Estás condenado. Leo Festinger propôs em 1954 a teoria da comparação social. Tendemos a avaliar-nos a nós mesmos comparando-nos aos outros. Redes sociais só automatizaram isso. Eles oferecem um fluxo constante de corpos editados, momentos selecionados e juventudes otimizadas para vidas curadas pelo algoritmo. Pesquisas em periódicos como o The Body Image Computers of Human Behavior of the Journal of Social Clinical Psychology associam o uso intensivo das redes sociais, especialmente à comparação, baseada na aparência, como uma insatisfação corporal, ansiedade por uma pior autoestima, e em diversos grupos, não porque a tecnologia cria insegurança do ego, mas porque ela amplifica, acelera e monetiza vulnerabilidades humanas já existentes. Os filtros distorcem completamente a referência visual. Estudos como o Snapchat Dysmorphia, discutidos em revistas de cirurgias plásticas e saúde mental,
mostram que pacientes pedindo procedimentos aparecer cada vez mais versões filtradas de si mesmos. A fantasia virou um benchmark. O espelho perdeu para uma aplicação. Outro elemento central é o ageism, um termo popularizado por Robert N. Butler em 1969, para descrever o preconceito baseado com a idade. Embora possa afetar muitas diferentes faixas etárias, frequentemente, por curiosidade, recai sobre pessoas mais velhas. Ageism parece ser um mercado de trabalho. Uma energia jovem como um código de discriminação. Na mídia, uma subrepresentação. Na saúde, queixas subestimadas. E nas relações sociais, pressão para agir conforme a idade. É curioso e é cruel. Nunca vivemos tanto. E nunca parecemos tão desconfortáveis com o que vivemos. Do ponto de vista filosófico, o culto à juventude revela algo muito mais profundo que a vaidade. A nossa relação desastrosa com o tempo. Envelhecer torna-se visível apenas a quem nós somos e como somos seres temporais. O problema não é a ruga, é o lembrete. Simone de Beauvoir, em L'Éveillé, argumenta que sociedades modernas frequentemente empurram idosos para a alteridade. Transformam-nos em outros, como se não houvesse continuação de si mesmos. O velho incomoda, porque encarna no nosso futuro inevitável. Desvalorizá-lo é tentar manter a distância psicológica do seu próprio destino. Ernest Becker, no Denial of Death, em 1973, sugere que grande parte da cultura humana está a funcionar como defesa à sua própria consciência de mortalidade. Se ele estiver certo, o culto à juventude seria quase como uma liturgia circular em torno da negação da morte. Martin Heidegger falava do ser humano quase como um ser para a morte, isto é, alguém cuja finitude é a sua existência. Não precisamos de concordar que tudo tem que notar com a penitência. Ignorar o tempo não nos liberta dele, só nos torna consumidores fáceis. Há também a questão do género. Susan Sontag, uma escritora linda, adoro, em The Double Standard of Aging, descreve como as mulheres são julgadas de modo mais severo por envelhecimento. Enquanto os homens podem se converter na idade e são vistos com autoridade, charme, maduros, as mulheres são frequentemente avistadas como uma perda simbólica da visibilidade. Embora isso esteja a mudar em algumas esferas, a assimetria histórica deixou marcas profundas. Nos últimos anos, homens também entram intensamente na impregnação da estética. Skincare, transplantes capilares, já que a calvície é um grande problema, harmonização facial, hipertrofia compulsória, biohacking, performance hormonal. O mercado é quase que inclusivo apenas para o lucro. Existe uma dimensão económica brutal. Se as pessoas acreditarem e aceitarem que os corpos mudam, rostos amadurecem, o valor humano não depende de parecer 23 anos. E os setores inteiros de indústria vão tremer. Então surge um dos problemas para vender soluções novas. Tech neck, face fatigue, presentivity botox. Só coisa linda. Tudo em inglês. E qualquer expressão suficientemente alarmante é ótima para virar produto. A estratégia é muito antiga. Transformar características normais para um defeito tratável. Mas porquê é que nós continuamos a comprar isto? Porquê é que a juventude não vende só a aparência? Não. Ela vende possibilidades. Aos 20, tudo parece aberto. Aos 40, as escolhas acumulam em consequências. A juventude simboliza um horizonte, um caminho, uma maturidade imatura. Muitas pessoas não querem apenas parecer jovens. Querem recuperar a sua sensação de futuro ilimitado. Só que isso é impossível. Não existe nenhuma injeção de botox que te vai tornar inocente para sempre. O antídoto deve estar apenas em recuperar o valor plural das idades.
A juventude tem a sua velocidade, descoberta, o erotismo tem o seu começo, a maturidade tem o seu discernimento, a autonomia a sua profundidade, menos necessidade de aprovação. A velhice pode também trazer perspectivas. Em síntese, a liberdade é uma relação de olhar alheio. Cada fase perde algo e oferece algo. Uma cultura infantilizada acredita que apenas o início importa. A cultura sábia aprende que a beleza está em todos os capítulos. E no fim, o culto à juventude não é uma religião paradoxal. É uma sociedade construída. Adora toda uma fase que é necessariamente desaparecida. Idolatra o transitório como se fosse eterno. Faz promessas impossíveis de cumprir e cobra a sua mensalidade. A resposta mais radical talvez não seja parecer mais novo, nem rejeitar a sua estética para cuidar. Talvez seja mais simples e difícil. Amadurecer sem vergonha. Aceitar que cada ano vai-te tirar alguma coisa e entregar-te outra. Que a beleza pode-se aprofundar. Que o charme pode sobreviver ao colagênio. Que a relevância não depende de uma lisura facial. E que o tempo vivido também traz brilho. Mas nem todos, porque a juventude passa por todos. Mas nem todos crescem junto com ela.